Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos na nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. O estudo do trimestre é sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. E estamos na lição de número 5, cujo tema é o ministério da Igreja. No Antigo Testamento, a palavra adoração em hebraico implica em serviço. Dito de outra maneira, todo adorador automaticamente passa a servir ao seu Senhor. Deste modo, a gente tem essa palavra ministério, que literalmente significa serviço. Nós, como crentes em Jesus, trabalhamos a serviço do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. E a igreja é dele, ou seja, é de Cristo Jesus. Vamos começar a trabalhar, porém, antes vou fazer a leitura deste texto áureo que se encontra aqui, destaquei, capítulo 13, versículo 13 de 1 Coríntios. Vou utilizar a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, que nos diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A gente precisa salientar que o apóstolo Paulo, ele começa falando no capítulo em questão sobre o amor. A proposta dele é de que este é o caminho sobremodo excelente. Desta forma, a gente precisa fazer todas as coisas em amor, que é no tocante o exercício dos dons espirituais que recebemos da parte de Deus, e entendendo que o conhecimento de Deus é revelado na pregação apostólica da cruz. E, portanto, o conhecimento de Deus é conhecimento do seu amor. Quando fala aqui sobre o capítulo 13, a gente precisa levantar algumas questões, fazer perguntas ao próprio texto e extrair as respostas daqui. Antes, porém, a gente vai para a introdução da revista, conforme o autor, que nos diz o seguinte: sem dúvida alguma, somos igreja tão somente pelo grande amor de Deus. Esse amor nos escolheu, nos fez seus para viver em amor, como lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 11. Amados, se Deus nos amou, assim, nós também devemos amar uns aos outros. O ministério da igreja é uma prática de vida consciente que evidencia a nossa identidade com Deus de amor. Como Jesus disse, o amor seria a bandeira por meio da qual as pessoas reconheceriam a igreja como sendo do Senhor. Note que o autor, ele diz que a nossa identidade deve ser evidenciada com o Deus de amor, ok? É isto que o autor aqui está dizendo. E enquanto fazia a leitura, eu lembrei de um fato triste, recente, onde uma pessoa que se diz líder religioso disse que ia orar a Deus para que o Eterno quebrasse a mandíbula de um governante em nosso país. Naturalmente, o líder religioso discorda da postura, da ideologia, etc. e tal, de determinado governante, de determinado líder, mas ele fez o contrário das escrituras, em termos de orientação. A Bíblia diz para a gente orar pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas, quer você goste ou não. A Bíblia diz para a gente amar, se é que eles são os nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. A postura cristã, já que a gente está falando em amor, é amar e orar, porque quem ama ora. Quem conhece o amor de Deus jamais
vai falar uma bobagem dessa natureza em rogar aos céus para que uma pessoa seja fraturada, ferida, machucada, porque não pensa da mesma maneira que a gente. Eu comecei com um exemplo negativo, mas que é um reflexo de uma mentalidade doentia em nosso arraial religioso. Pessoas que, por uma questão de viés político partidário, acaba cometendo muitas coisas, falando torpezas e coisas que não edifica e também não agrada a Deus. Em relação às autoridades, nós temos que orar por elas, e inclusive orar pela conversão delas, não para a destruição, porque nós somos cristãos. A nossa identidade tem que ser evidenciada com esse Deus de amor. E se Deus não fulminou aquele homem que a gente acha que merece a morte, merece ser destruído, merece ser ferido, merece ser extinguido da face da terra, se Deus não o fez, quem somos nós para ter a petulância de se dirigir a Deus nesse sentido? E então, eu espero que o amor realmente seja a bandeira por meio da qual as pessoas reconheçam a igreja como sendo do Senhor, uma igreja que ama. Em João capítulo 11, é o texto que está aqui na Bíblia, digo na revista, João 11, versículo 35. Deixei em destaque. O que que vai dizer esse texto? Estou localizando, você pode aproveitar, pegar a sua Bíblia, se é que não já está perto de você, abrir e fazer a leitura na sua própria versão, enquanto eu farei nesta aqui. No versículo 35, 11, aqui diz que Jesus chorou. Eu não sei se esta era a intenção do autor. Possivelmente este versículo está aqui de maneira incorreta. Mas, de qualquer maneira, a ocasião aqui que Jesus chora, que está na Bíblia, é por conta do seu amigo Lázaro que havia morrido. Então, desconsidere esse versículo 35, capítulo 11 de João. A referência não bate, mas ainda assim, o dizer faz jus. Prossigamos. Se todas as ações da igreja, sejam elas espirituais ou beneficentes, não forem permeadas ou realizadas com, em ou por amor, tudo será inútil. Lembrando que amor não é um mero sentimento ou uma boa sensação que nos faz sorridentes, mas sim uma decisão intencional, sacrificial pelo amado. Eu dou uma pausa até aqui e teço um breve comentário. A gente tem a tendência de achar que algumas coisas são chamadas seculares e outras espirituais. Mas quando a gente se converte, tudo ganha um novo conceito, uma nova roupagem, quando não uma dimensão bem maior, ou seja, ampliada. Embora a gente fala serviço secular, serviço religioso ou cristão, ou ainda uma atividade espiritual, para mim, tudo é espiritual. Porque desde o momento que eu me converti, ganhou uma significação enorme. De modo que, quando eu, Gustavo Luiz, estou brincando e jogando bola com meu filho de 9 anos, eu não estou numa atividade meramente chamada secular. Pelo contrário, esse momento de entretenimento, de brincadeira, de interação com o meu filho, é, para mim, uma atividade também espiritual. Da mesma forma que eu sou casado, conheço a minha esposa desde 1996, entre namoro, noivado, casamento, é só fazer a conta de quanto tempo nós estamos juntos, pelo menos é mais da metade da minha vida, e há uma união
de duas pessoas e a gente se forma uma só carne. Nesse mistério do casamento, toda atividade, todo laço de, de, de relacionamento, tudo que está se referindo a esse quesito conjugal é sempre espiritual. Para mim, eu vejo dessa forma. Houve um redimensionamento e por isso faço essa observação. Outro aspecto importante que o autor menciona é que o amor não é um mero sentimento. De fato, não é. Nunca foi. A gente acha que amor é simplesmente fazer aquele coraçãozinho assim, ó, te amo, faz um desenhinho, né? Aquele coraçãozinho, desenha um coração na cartinha. Isso quando a gente enviava cartas, né? Mas coloca um emojizinho ali e tal. Gente, amor não é um mero sentimento. Eu costumo dizer que amor é procedimento. Um pai, por exemplo, que sai de casa 3, 4, 5 horas da manhã para colocar comida dentro de casa, ainda que durante aquele dia ele não diga para o seu filho ou para a sua esposa, eu te amo, mas o comportamento dele é também um ato de amor, além de responsabilidade, porque ele é a pessoa que está ali para prover as coisas relacionadas à sua família. Mas é um ato de amor. Amor é procedimento. Amor não é um mero sentimento. E por isso a gente precisa falar da importância de, inclusive, amar as outras pessoas. De modo que, se tem alguém que você não tem simpatia alguma, que você acha uma pessoa chata, uma persona non grata, isto é, uma pessoa não benquista, não quer manter relacionamento com ela nem, como se fala no popular, nem que a vaca tussa. Jamais eu quero me relacionar com tal pessoa. Ela é intragável. Gente, se você decidir amar, porque o amor envolve o ato volutivo do homem, e o espírito humano, ele tem três poderes ou capacidades. Uma delas é, inclusive, esse ato volutivo, de tomar decisão. Você pode decidir amar o seu inimigo, caso você tenha algum inimigo, alguém que não gosta de você, mas você pode amar não por uma questão de sentimento, mas por decisão. E quando a gente ama um inimigo, é em obediência a Jesus, porque ele disse: amai os vossos inimigos. Como consequência, orai pelo que vos persegue. Por isso faço coro aqui na lição quando diz que a decisão é intencional. Destaco aqui, ó, decisão intencional. Isso mesmo. Vamos continuar. Deus nos ensina a amar quando prova seu amor para conosco. Aliás, esse amor, já que a gente citou Romanos capítulo 5, versículo 8, eu vou fazer a leitura. Você, por gentileza, me acompanhe com atenção. No versículo de número 5, que antecede, portanto, o 8, vai dizer assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós recebemos o Espírito Santo no ato de conversão, juntamente com o Espírito, foi derramado o amor de Deus. E por isso, Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus não morreu por pessoas boazinhas, pessoas já convertidas. Não. Ele morreu por miseráveis pecadores, que nem eu e você. Esta é a realidade humana, porque o homem sem Cristo ele está num estado de condenação.
ele não vai ser condenado, ele já está num estado de condenação. E por isso que Jesus nos dá essa possibilidade, através da acatação do seu senhorio e da fé depositada nele, de salvação e de ter uma vida abundante, prazerosa realmente no Senhor. Pois o amor não é teórico, circunstancial, cheio de condições, retributivo, sexual ou interesseiro, mas ele é intenso e prático. A Bíblia diz, e vai citar Efésios capítulo 2, está aqui a referência, versículo 4. Pelo intenso amor com que nos amou. Para facilitar você, leitor, eu vou ler na íntegra o versículo 4 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Eu prossigo. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E esse amor deve transbordar contagiosamente por meio de sua igreja. A igreja é composta por pessoas que devem amar, antes de tudo, ao Senhor, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E amando o Senhor, vai amar automaticamente a palavra de Deus. Esta vai ter relevância e centralidade na Igreja de Cristo. Por extensão, vai haver um amor fraternal, isto é, entre os irmãos em Cristo. E ainda, é um amor tão abundante, o mesmo que foi derramado em nossos corações, que vai ser um amor acolhedor, vai alcançar outras pessoas, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, inclusive as pessoas que pensam diferente de nós, mas que fazem parte da humanidade. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Vamos agora para o primeiro tópico, que nos diz sobre o seguinte: conforme a proposta, o amor como marca da nossa filiação de Deus. Jesus apresenta o critério do amor para revelar quem são seus discípulos. É preciso ir até Mateus, capítulo de número 5, versículo 44 e 45, para a gente compreender o porquê que o autor da revista colocou desta maneira. É porque ele fez citação de um texto da Bíblia que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Qual é a finalidade? Diz o texto. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Essa ação benevolente da parte de Deus para com todos os homens, dentro da teologia, é chamada de graça comum. Toda a humanidade recebe esse amor da parte de Deus. Deus compartilha o seu amor não apenas para com os crentes de Jesus, mas inclusive para os descrentes. Até mesmo para aquelas pessoas que dizem e acreditam e não acreditam nele, mas ainda assim, Deus, através dessa graça, entre aspas, comum, concede tanto o sol quanto a chuva para uns e outros. Porque Deus é amor. O apóstolo Paulo também nos exorta a vivenciar o amor. Para isso, a gente precisa ir lá em Filipenses, em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo 1 e 2, fazer a leitura.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, é o estilo de vida, como Cristo também vos amou. Eis o nosso modelo. Andar de que maneira? Como Cristo andou. E a Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem a todos. A todos. E a gente? Faz de modo seletivo ou fazemos que nem Cristo? O bem a todos. Prossegue o texto. Como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave, mostrando que o nosso amor precisa ser vivido de maneira intensa, autenticamente e semelhante ao amor de Cristo, porque é um amor que a gente pode chamar de sacrificial. O texto bíblico nos mostra que a vida espiritual, na totalidade do seu desenvolvimento, não consiste apenas em dons espirituais, mas em transformar e ser transformado pelo extraordinário amor de Deus. Tem uma citação de 1 João, capítulo 4, versículo 11. Está aqui e a gente vai fazer a leitura. E diz assim: Amados, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. É isso que a Bíblia diz. Não é à toa que o autor disse que a ação de amar é decorrente do amor que vem da relação pessoal com Cristo por termos experimentado o seu amor. E outra vez mais, a citação da mesma epístola, desta vez no versículo 7 e 8 do mesmo capítulo lido agora, que diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você nasceu de novo? Você conhece a Deus? Então você ama as pessoas, não algumas. Amar o seu parente, amar o seu cônjuge, amar os seus filhos, que coisa assim extraordinária tem nisso. Isso é mais do que o esperado. Mas aqui é um amor por estes, mas também pelos demais. É um amor abrangente. Prossigo a leitura que diz: E todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esta filiação nos revela um ministério, isto é, um serviço a ser vivido em amor, com amor, cheio de amor e pelo amor. Finalizamos o primeiro tópico. Vamos agora passar para o nosso segundo tópico da lição: o tipo de amor que não deve fazer parte do ministério. Lembrando que neste capítulo 13 fala o que é o amor, mas o autor, talvez pela orientação da própria editora, nesse primeiro momento vai trabalhar o tipo de amor que não faz parte do ministério da igreja cristã. Vamos reportar ao capítulo de número 13 de 1 Coríntios, versículo 4, 6 e 8. No versículo 4, diz assim: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Aqui começa a parte negativa que está sendo abordada. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. É isto que nos diz a palavra de Deus. Quando a gente pensa nisto, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. O apóstolo Paulo usa a palavra aqui traduzida como invejoso também no capítulo 12, versículo 31 e 14, versículo 1. O verbo é encontrado num bom sentido, significando desejo, zelo,
E na versão da imprensa bíblica, esta que eu estou utilizando, nesses dois casos, mas em mau sentido, em Filipenses capítulo 3, versículo 6, como também neste versículo. A igreja em Corinto era uma igreja toda fraturada por inveja e luta. Basta você ler capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Porquanto ainda não sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Esta era a realidade dessa igreja. Uma igreja altamente carnal, cheia de divisão, completamente fraturada. O corpo de Cristo estava sendo fraturado por conta da contenda, da cisão, da divisão, que não é proveniente do Deus eterno. Por isso, a igreja aqui em questão estava cheio de inveja e havia luta, embate, debates, contendas, etc. e tal. E há sempre uma linha muito clara de distinção entre o desejo do bem-estar dos outros e o desejo do bem-estar próprio. Desejar bons dons é certo. Invejar pessoas talentosas é errado. O amor, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece. Vamos ver o que o autor nos diz aqui. O amor que o mundo conhece não tem nada a ver com o amor de Deus, pois usa-se o termo eu amo de forma banalizada, referindo-se a hábitos, gostos, hobbies, entretenimentos, comidas, bebidas, etc. Geralmente o amor do mundo é egocêntrico, centrado no eu, circunstancial. E as pessoas dizem que amam, porém condicionam o amor situações ou circunstâncias, muitas vezes com uma motivação mercadológica. As pessoas amam pensando em quais vantagens terão em amar. Aliás, é interessante atentar para duas palavras: interesseira e interesse. São parecidas, mas são coisas distintas. A gente pode ter interesses legítimos, e isto é algo comum, perfeitamente aceitável. Agora, quando somos interesseiros, aí revela o modo egoísta e não altruísta. Dito isto, continua a leitura aqui, o texto de 1 Coríntios 13 nos ensina que o amor não é o quê? Não é invejoso. Aqui a palavra que ele coloca inveja, ele diz que é, e no grego, zelou. Na nossa Bíblia, pelo menos em um dos manuscritos que eu tenho aqui em mãos, a palavra que aparece no versículo de número 4, indicando que não é ciumento, é zelói. Zelói. Zelói não é ciumento, porque tem a palavra zelói, isto é, não ciumento. O sentido negativo de se sentir insatisfeito e incompleto, um sentimento profundo de gosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ciúme, insegurança, carnalidade. É esta a observação que ele faz. Além disto, o amor não se vangloria. Isso mesmo. A palavra traduzida, conforme ele, para vangloriar é o verbo perpereomai, que significa autopromover-se. E ele diz, entre aspas, o tal, o fanfarrão. É o tipo que diz, eu consegui, eu tenho, eu fiz, amo os aplausos e o reconhecimento dos outros. Aliás, num ambiente onde há espaço para aplausos, também há lugares, há espaço para vaias. E as pessoas não podem, de repente, vaiar
mas faz avaliações tendenciosas e de maneira negativa com relação à pregação, à performance, vou dizer assim, vista por ela. Tipo, a fulano de tal não cantou tão bem assim, não. Ele desafinou, a letra não estava em sintonia com a ordem de culto. Fulano de tal, como pregador, deixou muito a desejar. Aí começa a fazer a sua avaliação, depreciando. Ah, é uma boa pessoa que veio nos falar, mas quem dera que fosse fulano de tal. Porque fulano de tal que é o cara. Às vezes, há esse tipo de comentários, de posturas, quando não, no íntimo das pessoas, algo que não é confessado, porém existente, porque, repito, no lugar onde há espaço e abertura para aplaudir, haverá também espaço para vaias, sem dúvida alguma, por conta da nossa natureza pecaminosa. E nós continuamos sendo pecadores. Pecadores redimidos, é verdade, mas ainda assim, pecadores. Nesse quesito de vangloriar, o verbo traduzido como vanglória encontra-se aqui em todo o Novo Testamento. A pessoa se vangloria quando não tem senso de proporção e que o que se torna evidente em procedimento e em conversa sem nexo de frivolidade e até a insolência. Certamente, aos coríntios, um senso de equilíbrio. Paulo estava falando, né, para eles para ter um senso de equilíbrio e eles manifestavam orgulho por causa de sua confiabilidade ilimitada na profundeza do seu conhecimento. O amor não recita um catálogo de suas virtudes, liberdade e realizações. Mas prossegue o texto e vamos ver o que ele nos diz ainda com base no versículo 4. O amor não se orgulha. Aqui ele fala que a palavra grega para orgulhar-se é o verbo, aqui na forma que está transliterada, fusiou. Eu vou ter que fazer a pronúncia no grego, aqui de uma forma diferente, porque a palavra que aparece nesse versículo de número 4 é esta aqui. Eu vou identificar. O amor é paciente, não se orgulha. É bondoso, não é ciumento, o amor não se gaba, não é arrogante. Quando fala que não se orgulha, pode ser traduzido como não arrogante. Aqui está escrito que é não, fisiutai. O fisiutai não é arrogante. É o que está aqui no texto, o qual eu estou utilizando, o texto grego, o qual eu estou utilizando para acompanhar aqui a nossa lição. Que, segundo o autor, significa literalmente gabar-se, esnobar, inchar. Ele comenta que é um excesso de admiração. Esse orgulho, a ideia de já vem para indicando uma certa arrogância. Um orgulho é um sentimento de satisfação de alguém pela sua capacidade, ações ou bem. A palavra indecente, aqui no grego, aqui certamente é um CH alemão, arremonel, mas a palavra indecente, no versículo de número 5, nós temos aqui na Bíblia o que fala que vem, aqui está escrito que, lembrando que no grego, o não pode ser o ou uk. Ora, Paulo utiliza o, que nem eu li agora há pouco, o zeloi, não é ciumento, mas aqui ele usa uk. Uk
as remonei, as, as remonei, ou seja, não é rude. Que significa, prossigo agora aqui, comportar-se da maneira indecente, agir com deformidade moral. O amor não se porta com imoralidade ou modos impróprios, e quando isso acontece, tem apenas uma fonte, que é a carne. Prossegue dizendo que o amor não busca seus próprios interesses, no versículo 5. Quando fala que não procede, não busca seus próprios interesses, verso 5, não busca seus próprios interesses. O zetei, tá, e alteis, que é interesse, não busca os seus próprios interesses, essa ideia. E daqui ele fala eautu, vem do adjetivo eautu, mas a pronúncia no grego está da seguinte forma, conforme a pronúncia anterior. Eauteis, quando quando caminhamos no amor, não buscamos agradar nós mesmos, fazendo-nos o centro, não busca o que é propriamente seu, mas o que é do outro, e é o que vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 4, que nos diz da seguinte maneira: Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vou dar uma pausa aqui na leitura, no texto bíblico, e tecer alguns comentários. Desta forma, querendo corroborar com o que já foi lido e até mesmo explicitado aqui. Quando fala que não se porta inconvenientemente, ele não se envaidece nem fica enfatuado com o senso de amor próprio. Conforme já foi colocado, o termo no grego pode ser traduzido como arrogante ou arrogantemente. E esta é uma das palavras favoritas do apóstolo Paulo para tratar dos enfatuados coríntios. Havia muita gente arrogante na igreja em Corinto. Havia partidarismo. Uns eram de Paulo, outros era de Cristo, outros de Apolo, Pedro. Era uma igreja dividida, indicando assim a carnalidade existente e reinante naquele contexto. E é tão valiosos se tornaram eles a seus próprios olhos. Eles se consideravam pessoas valorosas, valiosas demais, com tanto ar, aquela arte de pompa. Mas o amor não encontra forças no inchado de um espírito orgulhoso. O amor não é rude, porque assim feriria os outros. E às vezes a gente vê pessoas ferindo outras pessoas e alega que porque eu falei a verdade em amor. Falou a verdade, vírgula. Falou em amor, muito menos. Na verdade, a forma rude é uma maneira incivilizada de, não é ações de boas maneiras, quer com nossos irmãos, quer com outras pessoas. E Paulo vai mostrar que o amor não se dispõe a se portar de forma grosseira ou fazer qualquer coisa vergonhosa. Há uma profunda sensibilidade no amor. Há nele uma delicadeza que não se deseja ferir. No versículo 5, quando abordamos aqui, através da leitura, que ele não busca seus próprios interesses, porque tal espírito é uma contradição flagrante do amor cristão. Uma das qualidades do amor é ter a grandeza de espírito, é colocar de lado qualquer autoafirmação e autopreservação. De fato, o amor emprega a renúncia própria de maneira positiva para ganhar outros a lealdade a Cristo Jesus. O amor, ele vai insistir no bem-estar dos outros e não na afirmação de interesses próprios. O amor que insiste em seus próprios interesses não é amor. Isto
é falta de amor, na verdade, é o quê? Egoísmo. O amor não se ira, o amor também vai mencionar aqui que não se ressente. A palavra irá aqui é o verbo grego que ele mencionou aqui, que literalmente significa afiar ou esfregar em qualquer coisa para aguçar, para afiar, incitar, exasperar. É óbvio que provocação e raiva não podem coexistir com amor sincero, porque eles se opõem. O amor não é rude, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não busca, não se irrita, não se leva em conta o mal, não se alegra. Isso mesmo. O amor não se ressente. Ele vai citar mais uma vez o grego, que significa considerar. Significa literalmente colocar tudo na mente, culpar a mente com os erros dos outros contra nós. O amor não alimenta o mal imposto. Os erros dos outros é a oportunidade para exercitar o amor. No versículo 6, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça. A palavra de injustiça vem do grego adikia, e seu significado é injustiça, engano, crueldade, maldade, o que não se conforma com o certo, faz oposição ao que é correto, tudo que é contra a verdade é injusto. Vou tecer brevemente mais um comentário sobre o que já foi dito aqui e lido, inclusive. Quando fala que o amor não suspeita mal, é porque o amor não é mesquinho. Não é fácil viver com ele. Alguém vai dizer, não, não é fácil viver com amor? É fácil viver com amor. Não é difícil viver com ele, porque não irrita nem provoca os outros. Não torna a vida dos que o rodeiam miserável por ter um temperamento nervoso. O amor não cultiva um espírito de má vontade que afeta adversariamente as outras pessoas. O amor não se ocupa em criar adversários em meio aos vizinhos, por causa de um espírito mesquinho. Não é difícil conviver com o amor. Não é difícil. Ele não é vil, nem explosivo. Não suspeita mal, nem acumula ódio dos outros. O amor, ele não guarda queixas contra os outros. O amor não guarda aquela ideia, aquele sentimento ruim no coração, porque uma vontade altruísta não permitirá que exista simultaneamente na vida de uma pessoa um espírito queixoso. Não guarda as faltas que foram cruel e injustamente cometidas. Sabe por quê? Porque o amor é perdoador e o perdão, vou colocar aqui entre aspas, esquece. Ele se lembra da graça, da salvação, esse favor aos seres humanos, que acabou que Deus não imputou aos homens no tocante às suas transgressões, porque Cristo morreu em nosso lugar. Mas o amor também não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele não se alegra com a injustiça dos outros. Ele não encontra alegria em contemplar o pecado dos outros. Não acha ocasião no pecado dos outros para manifestar o orgulho por sentir a sua própria santidade. Não encontra nenhum prazer nos fracassos dos outros. Pelo contrário, o amor tem alegria na obediência, à verdade. E ele não chama o errado de correto. O amor tem alegria na lealdade à verdade e dá testemunho do triunfo da verdade. No versículo 7 que a gente vai ver daqui a pouquinho, Paulo já não fala mais do que o amor não é.
mas do que o amor faz. E a gente vai ver como item do próximo tópico. Feito estas observações, a gente vai trabalhar agora com base no versículo 4 ainda, 6 e 7, sobre o tipo de amor que deve fazer parte do ministério da igreja. O amor é uma atitude, decisão, e não é um sentimento, além de gostos, né? Está muito além de gostos e tendências. Ele é ação benfazeja em prol do outro, sem nada querer em troca. A Bíblia nos ensina que o amor é a origem e o centro de toda a revelação divina. E se estamos estudando sobre o amor, é porque Deus nos amou. Vamos ver agora algumas características do amor. Porque o amor é paciente. É isto que o texto nos diz. O amor é paciente. O amor é paciente, sim, e o termo paciente vem do grego, que é composto das palavras makros, que significa longe. Eu, deixa eu pegar aqui, versículo 4, e do que significa longe, e timos, que significa raiva, ira. Em outras palavras, significa afastar-se antes de você, fique irado, o inverso do pavio curto. A ideia é ter paciência com as pessoas e não com as situações. A gente precisa fazer essa distinção. Não é ter paciência com as situações, mas com as pessoas. É isto que o texto nos diz. O amor, nesse caso, é paciente. Além de ser paciente, ele diz aqui que outra característica é que o amor é bom. A característica do amor é a bondade. Deste modo, a pessoa precisa ser gentil, bom, benévolo, mesmo que não seja tratado com bondade. Porque o amor é sofredor, o amor é benigno. Uma pessoa benigna, espontaneamente boa para espontaneamente boa para com as outras pessoas. Uma pessoa que é boa ou benigna não mede a bondade dos outros, e sim expressa a sua bondade para com os outros. O amor não só suporta muito, ou seja, no sentido de paciência, ele é benigno, sem pensar em recompensas. Ele age bem, benignamente, porque é livre para agir, e assim agir em amor, em ação. A paciência que a gente viu agora há pouco é uma autorrestrição. Já a benignidade, na verdade, é uma autoexpressão. É afeição rica, uma expressão rica que nunca vacila em sua devoção aos outros e não desanima com as faltas deles, nem fica amargurada por causa da ingratidão. Paciência e benignidade são apresentadas juntas pelo apóstolo Paulo, não apenas aqui, mas também em outras passagens. Fala que o amor sofre, isso mesmo. A palavra sofrer vem do verbo. Uma característica usual dessa palavra é suportar em nome de algo maior. Seu foco não está em si mesmo, mas em algo bem maior, no caso da igreja que está em Cristo, pois assim buscamos nos aperfeiçoar nele, que é a cabeça do corpo de Cristo. Quando fala que o amor tudo sofre, literalmente é que ele aguenta tudo. Ele permanece a despeito de tudo. Ele sobrevive à tristeza. O amor sobrevive à decepção. O amor vai sobreviver à crueldade. O amor vai ter a disposição da verdade. O amor, que tudo sofre, continua avançando mesmo em face
de todos os inimigos que ameaçam anunciá-lo. O amor, nesse caso, jamais vacila, nunca cessa. Ele levanta a cabeça e continua na mesma marcha. Sabe por causa de quê? O amor nunca desiste. O amor tudo crê. A palavra vem do grego, pistel, que ocorre 246 vezes no Novo Testamento. Biblicamente, crer significa ter fé em Deus e no que revelou em sua palavra. Crer é por todas as suas expectativas de vida em Cristo Jesus. Quando fala que o amor tudo crê, ele tem uma atitude de confiança para com os outros. Ele não cria desconfiança por manifestar desconfiança. Ele prefere crer nas boas intenções dos outros. Ele crer nos outros e, dessa forma, provoca a maturidade nos outros. O amor nunca perde a fé. Ele está sempre, sempre disposto a crer o melhor. O amor prefere ser generoso demais do que suspeitoso demais. Versículo 7 ainda, ele fala que o amor tudo espera. Outra lição que a palavra de Deus nos fala, que o amor espera, aí vem a palavra grega, a ideia é que espera o momento certo, não arde em ansiedade, e ele cita um ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Sendo assim, a espera é amiga da perfeição. O amor, portanto, espera todas as coisas que foram definidas por Deus e nele deposita toda a sua esperança. O amor sabe esperar o momento certo, sendo assim, não se precipita, não age com impulsividade, mas com resiliência e aguarda o que está por vir. Um tocante a tudo espera, o amor que tudo espera, porque tem esperança, porque está arraigada em Deus. E porque Jesus manifestou o amor de Deus, e isto dá sentimento de esperança, um sentido e um significado de esperança. E por isso ele passa a esperar, e ele tudo espera. O amor não apenas faz aparecer um futuro como que por mágica, ele sabe que possui um futuro. No meio de todo o mal, ele pode abalançar-se e esperar com muita esperança, porque espera com promessa. E quando o amor é desapontado, continua tendo esperança. No item seguinte, tudo espera, tudo suporta. Finalmente, aprendemos que o amor suporta tudo. A palavra aqui, suportar, vem do grego que se refere à resposta de alguém em face a uma circunstância, denotando perseverar diante das dificuldades. O amor, então, além de ser muito paciente com as pessoas, é também muito paciente com as circunstâncias. Ele espera pacientemente, diz o autor, sem despertar e persevera apesar das situações à sua volta. Em relação a este último item, o amor tudo suporta, ele espera cheio de esperança e, quando desapontado, não se abala. Ele sobrevive às circunstâncias desfavoráveis e difíceis. O amor, que tudo suporta, possui uma grande paciência. Suporta a negritude da noite, a confiança da manhã, e não há limites para o que o amor pode suportar. Sabe por causa de quê? Por causa de quê? Porque o amor nunca acaba. O amor é a realidade que vence tudo o que intervenha para derrotar o homem. E Paulo vai utilizar 4 vezes no verso de número 7, e eu faço a leitura do verso 7 aqui, 1 Coríntios 13, versículo 4, versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fala da, ou seja, no verso 4 vezes, Paulo usa a palavra tudo. O amor tem o poder de fazer tudo o que decide até o fim. Nenhum inimigo é capaz de derrotar o amor.
A desilusão e a amargura não são características do amor. Nos versículos 1 a 3, Paulo fala da vida sem amor. Já nos versículos 4 até o 7, da vida em amor. Nos 3 primeiros versículos, fica claro que quaisquer dons não são suficientes se o amor não estiver, se o amor estiver ausente. Já nos versículos 4 até o 7, fica óbvio que somente o amor cristão pode fazer o que o amor faz. A gente aprende que o homem natural não pode manifestar esse amor. Ele precisa ser outorgado ao homem na sua redenção. Na verdade, é dado na conversão. Deus é capaz, quando ele é resgatado, não é verdade? Quando ele é resgatado por Cristo, quando ele é salvo, quando ele se torna uma nova criatura para andar em novidade de vida. E Deus é capaz de ajudar o crente a amar com a espécie de amor com que ele ama o homem, de maneira como é expresso através do ministério mediador de Cristo Jesus. Agora, a gente vai entrar num outro tópico. Eu vou fazer o destaque deste, que vai nos falar sobre o amor o maior de tudo é o amor. Vale a pena você fazer a leitura na sua Bíblia, do versículo 8 até o 13. Eu vou dispensar aqui a leitura, mas você pode acompanhar, dando uma pausa nesse vídeo, fazendo a leitura bíblica e depois voltando para a gente fazer esse fechamento, tá certo? Feito a leitura da sua parte, eu prossigo. O texto bíblico nos revela que dons, talentos, capacidades passarão e que, mesmo conhecendo todos os mistérios, tendo todo conhecimento e uma grande fé, se não tiver amor, eu nada seria. Não ficaremos completamente na ignorância, pois um dia Deus nos fará conhecer tudo plenamente, face a face, sem reserva. Ele cita aqui o versículo de número 12, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido. E Paulo conclui que esse tema apresentado nas colunas fundamentais da fé cristã, a saber, a fé, a esperança e o amor, diz que o maior dos três é o amor. E vai oferecer aqui a razão dos desses três elementos serem mencionados e o porquê que o amor é o maior deles. Ele vai citar aqui que Deus é amor, porque no seu sentido não há nada maior que o amor de Deus. Ele é a essência e a fonte de amor. Jesus é o amor em forma humana. Deus é amor. Agora eu estou pensando aqui nos meus botões. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor. Você pode dizer que Jesus é amor. Eu destaco aqui como que está aqui, ó. Deus é amor. E é um versículo bíblico que categoricamente diz: Deus é amor. Pronto. Mas Deus não é o amor. Percebeu a diferença? O fato de Deus ser amor, sem esse verbo de ligação, indica que ele é paciente, ele é longânimo, ele é isso, ele é aquilo outro, etc e tal. Mas não vá associar como se Deus fosse o amor. Porque o amor, como se fosse Deus. Não. Deus não é o amor. E sim, Deus é amor. É isso que a Bíblia diz. Eu dei uma travada aqui, porque o autor colocou assim: Jesus é o amor em forma humana. Para não criar confusão, eu vou dizer: Jesus é amor em forma humana. Para quem sabe ler, pingo é letra, tá? Porque senão a pessoa pode achar que Jesus em si é o amor.
Não, Jesus também é amor. É amor. Não o amor. O amor, vou dizer assim, é derivado de Deus, mas o amor não é Deus. Mas diz a Bíblia que Deus é amor. Não quero dar um nó na cabeça de ninguém, tá? É que às vezes aparece digitado, talvez foi um erro de digitação, quero partir desse princípio, e que pode dar um sentido que Deus é amor. Digo, Deus é o amor. Eu tenho que tomar cuidado para não confundir. Deus não é o amor. Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo é amor. É diferente de você colocar o artigo o, porque senão o amor em si consistiria sendo Deus. Não. O amor é distinto de Deus, porém associado e é proveniente dele, porque Deus ama, por razão de que Deus é amor. Segundo aqui, o amor nos traz a maior de todas as revelações. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um conhecimento íntimo, profundo e duradouro. É você ler, entender as Escrituras e conhecer Deus cada vez mais e mais. Conhecer o caráter de Deus. E todas as vezes que você conhecer mais e mais ao Senhor, através de Sua palavra, mais o conhecimento, não apenas de Deus, mas do amor de Deus, vai se tornar mais intenso e mais claro diante de você. O último ponto que ele aborda é: fomos alcançados por amor, ou seja, nos tornamos, nos tornamos seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo e recebemos a vida eterna. Ele vai citar aqui Romanos 8:17. Não lembro de qual é esse versículo, por isso estou agora me reportando a ele. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas eu queria trabalhar um pouquinho, já que a proposta aqui é trabalhar esse versículo de 8 a 13, deixa eu trabalhar algumas questões aqui. Aqui vai ser um combo, vai ser um material à parte do que está na lição, em termos de teor, porém, faz jus a esse texto aqui que foi, ó, destaco aqui que foi dis- mencionado pela revista. Porque eu já disse em outros vídeos que a minha preocupação maior não é ler a revista, não é fazer comentário em cima do comentário do autor, é expor a palavra de Deus a partir dos textos bíblicos. E por conta disso, caso você queira, você pode continuar e me acompanhar até o final. O amor jamais acaba. Versículo 8, 1 Coríntios, do 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Na nossa Bíblia, não consta a forma de que as línguas, de qual é o tempo e a voz que se encontra em português, muito menos soa ou capta o sentido da voz que se encontra no grego. Quando fala que havendo línguas cessarão, esse cessarão aqui é a voz passiva. Como assim? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A voz passiva, em resumo, indica que as línguas cessarão por si mesmas. Quanto a isto, aguarde o próximo vídeo. Mas não tem na tradução como a gente saber se está na voz ativa, se está na voz média, na voz passiva, nada disto. Por isso que se requer o estudo dos originais, das línguas originais, do grego e do hebraico, para compreender a Bíblia toda de uma forma gramaticalmente que faça sentido e jus ao que o escritor diz. Mas se o amor jamais acaba, é porque o amor é eterno. Que se o amor vem de Deus,
Deus é eterno, logo o amor é eterno. Nunca chegará ao fim porque está fundamentado em Deus. E Deus é amor. O amor durará tanto quanto Deus durar. Isto é, para sempre. O crente, ele é possuído de uma realidade que não finda, porque o amor nunca falha. Se os homens deixam de ser dignos de amor, o amor não deixa de amar o indigno. O amor não desfalece nem falha, mas continua a manifestar-se na semelhança de Cristo Jesus. E será no distante amanhã a mesma coisa que é hoje. Quando a gente observa e faz a leitura aqui da Bíblia sobre o amor, a gente chega à conclusão de que o infindável amor é sempre o mesmo amor. O amor que conhecemos hoje é o amor que conheceremos amanhã. E nada disso pode ser dito acerca de profecias, línguas ou ciências. Porque profecias, línguas e ciências, todas essas coisas desaparecerão, deixará de estar no plano terreno. Mas o mais precioso, quando eu falo assim no futuro, no tocante à eternidade, é que o amor que foi derramado no presente século, ele permanece, ele é duradouro. O futuro, através do amor, já está fazendo espargir a sua luz eterna nos passageiros anos da nossa existência presente. O amor não sofre por causa da recordação do agora e do então. O nosso futuro teve início porque o amor já nos possui. Ele foi derramado em nossos corações e transbordou, de modo que ele é o elo de ligação entre o agora e o então, e entre o aqui e o porvir. Tem a questão relacionada a profecias, línguas, ciências, que serão desnecessárias. Tem a expressão quando que eu vier o que é perfeito. Tem um vídeo que fala sobre isto. Faço duas citações, Robert Glomack e Delcídio Souza Lima, que ofereceram uma interpretação plausível e que pode ajudar você. Então, caso você queira saber sobre essa expressão quando vier o que é perfeito, e então que em parte, né, desapareceria, tem um vídeo já feito na nossa plataforma do YouTube. Mas quando a gente chega aqui no espelho, e o texto vai, né? Porque agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Há um agora, esse agora, algumas pessoas entendem que esta era presente. Mas Paulo está falando primeiramente para aquelas pessoas. Então, quando Paulo fala assim, então agora está falando aos crentes em Corinto. Os crentes em Corinto tinham um conhecimento indireto e parcial de Deus. Há um então, a era por vir. O conhecimento dos coríntios não era perfeito e completo. Aliás, no tocante aos dons espirituais, disse Paulo, não quero que sejais ignorantes. De qualquer maneira, a gente entende que o espelho, a expressão espelho, é usada para expressar o fato de que o nosso conhecimento atual, por prezado que seja, é um conhecimento indireto e parcial. Nós um dia estaremos face a face, de uma forma não indireta, mas direta com o Senhor. Esta é a certeza que nós temos. E conheceremos plenamente o eterno e seremos plenamente conhecidos. E na fase final fala que agora, pois, permanece estes três, né, numa alusão à fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o quê? É o amor.
A fé permanece porque ela é a confiança na obra salvadora de Deus, que foi revelada em quem? Em Cristo Jesus. A gente aprende que só os que confiam conhecerão a eterna presença de Deus. A esperança permanece porque é fé perseverante e mantém serena a confiança em Deus. O amor permanece porque é a natureza de Deus, porque Deus é amor. Não confunda com Deus sendo o amor, porque Deus é amor e é tão eterno como o Pai. O amor de Deus, que é altruísta, é respondido pelo amor do homem, que é altruísta, e o amor que é altruísta é eterno. O que a gente poderia finalizar aqui, falando sobre esse amor? O amor é a realidade pelo qual Deus, o Pai, revela o seu coração ao homem. E pela graça de Deus, a realidade pela qual o homem revela o seu coração a Deus e ao próximo. O amor não cessa, e a vida por vir, ele permanecerá, entendendo o Pai que suscita o amor dos homens devido ao seu amor por eles. A gente finaliza dizendo que o amor é maior de todas as virtudes, porque expressa a pessoa de Deus, porque Deus é amor, coisa que fé e a esperança não conseguem fazer. O amor de Deus dá ao homem uma base para a fé e a esperança, que são características da vida do homem e não de Deus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente através da lição, que você possa estudar os textos bíblicos indicados na revista, que você possa fazer a leitura da revista como um todo, e se tiver alguma dúvida, porque a lição estudada, de número 5 será aplicada nas igrejas batistas no Brasil afora, no próximo domingo. Se até lá você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixe no comentário que na medida do possível a gente responde. E dependendo do tipo de pergunta, a gente coloca até mesmo nessa categoria, na playlist de EBD, até um vídeo só tratando sobre o que foi perguntado. Então a gente faz essa parceria e eu me comprometo com você. Fica combinado assim e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.